jeito seu. O Memorial do Imigrante está com uma exposição que fala da importância da imigração portuguesa em São Paulo. Estou falando de Rio de Janeiro, não. Em São Paulo. E essa noite eu recebo a historiadora e curadora da exposição, Sônia Maria de Freitas, que também escreveu um livro sobre o assunto. Sônia, eu jamais poderia imaginar, quando eu te vi ali, que você fosse a curadora. Você não tem cara de curadora. Não, não. Imaginei aquela senhora, sabe? De taie, austera, né? Aquela coisa meio complexa e tal. Obrigado por ter vindo. Cresci ouvindo você. Oh, que coisa boa. Isso justifica uma carreira. Marcou muito minha geração. Obrigado, meu amor. Eu queria que você falasse dessa exposição, Os Novos Descobridores. Eu sou descendente de portugueses, mas moro, quer dizer, era do Rio de Janeiro, moro em São Paulo e tenho dificuldade de conhecer a própria colônia, que no Rio todo mundo é português. Minha família é fundadora da cidade do Rio de Janeiro. Então, conheço os portugueses todos, de quatro costados, como eles chamam, né? Mas aqui eu não conheço. Essa é uma história que me interessa pessoalmente. Conta pra mim. É verdade, Rony. O que acontece com os portugueses em São Paulo é que eles se misturaram com os outros povos. Porque você sabe que São Paulo recebeu pessoas de mais de 70 etnias e nacionalidades diferentes. 70, sim. É. Então, os portugueses, eles ficaram um pouco misturados, né? Embora seja o segundo grupo em importância numérica, eles ficaram sem visibilidade. Então você fala de italiano, de japonês. E também não são muito bons de marketing como italianos. Né? Tá boa essa, tá boa. Então foi assim, essa inquietação que me buscou a realizar esse estudo no Brasil e em Portugal sobre a imigração portuguesa, para dar visibilidade e mostrar a importância do português, porque afinal de contas os portugueses estão na raiz da nossa nacionalidade. Seguramente. Né? Nesse seu livro, Presença Portuguesa em São Paulo, você conta que as histórias do Brasil e de Portugal se cruzaram várias vezes ao longo desses 500 anos. Essa é a capa do livro? Essa é a capa do livro, né? Ali está. Conta para mim, então, esses cruzamentos históricos em 500 ou mais de 500 anos. Dos portugueses nós herdamos, então, a língua que falamos e tudo que nos cerca. É mais do que a gente imagina. São valores, é aquela coxa de retalho, são os bordados, são os doces, né? Tão importante na culinária, que foi reinventada aqui com os nossos ingredientes, mas a importância cultural portuguesa é muito grande para nós. Agora, esse trabalho, ele se dedica ao português imigrante. Então, ele se dedica, sobretudo, a partir de 1822, que é o momento... século XIX, que é o momento da independência, que o português passa a ser imigrante como outro qualquer, sem nenhum privilégio. Sabe que um ramo da minha família, um ramo do qual me orgulho muito, o ramo Sintra, eu sou Sintra, uma família antiga, do ano de 1154, da época de Dom Afonso Henriques, veio para o Brasil exatamente nessa época. Eram plantadores de café, vieram aqui para Espírito Santo do Pinhal e se espalharam, foram até o Rio de Janeiro, os Sintras todos, né? E são imigrantes mesmo, não tem aquela história de, eram portugueses que... Imagina, o Rio de Janeiro foi capital de Portugal. Na verdade, quando essa história... quem me conta, inclusive, não sei se é verdade, quem tem que ser entrevistado hoje aqui é você, que essa coisa me entusiasma um pouco, sabe? Que a língua que nós falamos era a língua que se falava antigamente. Os portugueses é que adotaram esse sotaque um pouco mais complexo, né? Mas antigamente se falava assim. É verdade essa história, não? Existe um fenômeno com a imigração que o imigrante, ele leva uma cultura, uma língua, e essa língua meio que ela é congelada no país adotivo. Nós recebemos muitos pesquisadores do Japão, da Itália, da Alemanha, que vêm pesquisar as línguas antigas aqui, porque elas não foram transformadas como foram na origem. Então,
O Brasil tem sido assim, laboratório de diversas universidades, diversos estudos por esse motivo, né? Mas você estava falando antes das fazendas, né? Eles foram pioneiros nessa região, sim, na região de Espírito Santo de Pinhal. Houve um português famoso ali que criou uma colônia chamada Nova Lausanne, com portugueses da terrinha. Isso. E que hoje existe os restos, né, as ruínas da fazenda próxima a Espírito Santo de Pinhal. E ele foi para os jornais da época lutar contra a escravidão, a favor do trabalho livre. Então ele foi pioneiro, né? João Elisário de Carvalho Montenegro, da região de Nova Lausanne, né? De Lausanne, perto de Coimbra. Então eles foram inicialmente para essas fazendas de parceria, né, do Vergueiro, foram junto com os alemães e suíços, né? Isso. E você deve conhecer bem essa história. E mais tarde concorreram, né, dividiram o braço com os outros imigrantes nas fazendas de café que rumou para o oeste paulista. Mas nesse primeiro momento foram os portugueses, os alemães, povos de língua alemã, sobretudo, e também trabalharam na malha, na implantação da malha ferroviária no estado, na infraestrutura urbana, enfim, os portugueses foram muito importantes, mais importantes do que imaginamos para esse estado. Então as atividades não foram apenas agrícolas, né? Não. Nesse primeiro momento das fazendas de parceria e da grande imigração, eles formaram um grupo muito importante. Mas depois disso, eles vinham também por conta própria, né? O português, ele herdou, né, aquela herança moura, judaica, bárbara, enfim, né? Várias heranças. Ele tem um dom para o comércio, ele tem um dom para uma vida autônoma, né? Então, assim, eles dominaram os famosos secos e molhados. Verdade. Né? Os atacadistas. Isso. Então, foram vários setores que eles dominaram e ainda dominam até hoje. Senhora, nós temos um monte de fotografias que eu queria que você fosse comentando conosco. Podia até dar uma clareada nesse monitor aqui, que está um pouco, né? O tinte dele está muito forte. Isso aí o que é, esse documento? É o passaporte daquele português famoso que eu lhe disse, que é o João Elisário de Carvalho Montenegro, que foi pioneiro na implantação da mão de obra livre assalariada no Estado. E acabou se casando com a família Sintra. Também. Então, é uma família antiga. É a família antiga. Então, esse aí é o primeiro documento. Passa outra foto para a gente ver, criançada. Tem mais? Tem, olha, esse documento aqui. O que é isso aí? Um naviozinho, o que é aquilo? São propagandas das companhias de navegação que saíam pelas aldeias, né, divulgando. Vá para o Brasil, que lá é muito legal. Né? Falam a mesma língua. Eles vão colher ouro nas árvores de café, vão enriquecer. Então, a propaganda já funcionava naquela época. Estou vendo, olha aí. E eles acreditavam, e vieram, né? E vieram. Mais foto, vamos ver. Essa aqui que é a agência lá no Porto. Também, outra agência do Porto. Quer dizer, tanto o norte quanto... Olha, isso aí já chegando aqui? Não, é um embarque de portugueses em Lisboa. São fotos belíssimas que eu tive a oportunidade de trazer de Portugal. Tem mais alguma? Você trouxe de lá essas fotos? Trouxe de lá, do Centro Português de Fotografia. São fotos inéditas. Bárbara. Esse é um trabalho pioneiro, nunca havia sido feito um trabalho sobre os portugueses em São Paulo. Eu nunca ouvi falar de fato. Vamos vendo mais fotos, se tiverem, né? Se existirem as fotos. Tem mais, olha só. Isso que é um passaporte? Olha o passaporte. Olha o passaporte. E esse passaporte de trabalhou na São Paulo Railway. E aí? É um atestado de médico, atestado de saúde. Tá, para dizer que não tinha nenhuma doença, etc. Tá. Olha, 1827, seria isso que eu estou vendo 1927. ali? 1927, de onde você não dá para ver, tá. Bárbaro isso aí, olha que interessante. Jogo de futebol, que eles estão aí, é um time de futebol? Esse é um grupo de Santos, que depois de São Paulo, a maior colônia se concentra em Santos. Em Santos? É futebol ou é rugby? Só tem 10 aí? Aí é futebol. Tá faltando goleiro, então, com certeza, só tem 10. Quer dizer, os pioneiros, os precursores Vasco da portuguesa. Vasco da Gama? Mas Vasco aqui? Vasco é no Rio. Aqui tem Vasco também? Santos,
Ah, o 11º está tirando a foto. Boa, Tiki. Boa, Tatá. Aí, Portugal Democrático, Portugal em Liberdade. Então, isso é uma coisa nova, que tem um Constellation voando ali. A gente já está pulando para um outro período da imigração, que é a imigração pós-Salazar. Tá. Salazar, então, ele incentivou a imigração visando as remessas do dinheiro desses imigrantes, mas também expulsou muitos artistas intelectuais de Portugal. Sabemos. E esse grupo criou aqui em São Paulo, no Brasil, esse jornal Portugal Democrático. E tiveram apoio de intelectuais brasileiros. Foi um grupo muito importante, porque, diferentemente do que se imagina, o português também foi bom de briga, Rony. Todo mundo pensa que só espanhol e italiano brigou, foi liderança anarquista, participou de greve. Não, o português também participou ativamente dos movimentos sociais, políticos no Brasil e lutou pela democracia em Portugal. A beneficência portuguesa tem a ver também com a imigração? Sim, sim. A beneficência portuguesa, na sua origem, ela foi criada por um grupo de portugueses em meados do século XIX, preocupados com proteção, né, com assistência médica hospitalar. Esses portugueses se reuniram e criaram a beneficência portuguesa. Hoje é um complexo enorme, administrado por Antônio Emílio de Moraes, impecável. Maravilhoso. E aí? Isto é uma foto do antigo clube português, que ficava próximo à Avenida São João. Esse eu não conhecia, conheci depois o outro. Da Turiaçu, ali em Perdizes. Isso, já estive lá. Bárbaro, acabaram as fotos. Mas olha, o Memorial do Imigrante não se restringe apenas à imigração dos meus antepassados, né? Nos portugueses não tem italiano, tem japonês, tem tudo. Nós estudamos todos os povos que vieram para o Brasil e vale a pena visitá-los. São 15 espaços expositivos. Nós temos também uma Maria Fumaça, Bárbaro, que funciona para as crianças. Todos os dias recebemos 500 crianças lá de escolas públicas e privadas. Então você pode fazer um passeio no tempo, né? Uma viagem no tempo, ou de Maria Fumaça ou num bonde inglês. Bárbaro. Bom, você sabe, nós estivemos por lá, né? Nós fizemos uma matéria para ilustrar o nosso papo de hoje aqui. Eu gostaria que você está convidada para assistir comigo. Eu também não vi. Vamos ver juntos? Vamos ver. Roda VT. Ocupando uma grande área no bairro da Moca, o suntuoso conjunto arquitetônico que começou a ser construído a partir de 1886 tinha como objetivo servir de hospedaria aos imigrantes recém-chegados, nos seus primeiros dias em São Paulo. Depois de uma cansativa viagem transatlântica, os imigrantes ficavam na hospedaria por até 8 dias. Esse prazo era suficiente para que acertassem os seus contratos de trabalho. E durante o período em que ficavam na hospedaria, utilizavam gratuitamente todos os serviços lá disponíveis. Lá eles dormiam, faziam as suas refeições, recebiam atendimento médico e conseguiam seus empregos. O maior grupo de imigrantes que São Paulo recebeu foi de italianos. Vieram mais de 1.300.000 italianos para São Paulo. O segundo grupo foi o de portugueses, seguidos pelos espanhóis e depois pelos japoneses. Mas São Paulo recebeu pessoas de mais de 70 nacionalidades e etnias diferentes. Aqui a hospedaria era chamada Primeira Morada. Aqui eles recebiam tratamento médico, odontológico, porque nesse complexo havia enfermaria, farmácia, igreja, refeitório, dormitório. Eles encontravam de tudo, né? Então, depois que eram identificados, as famílias identificadas, as bagagens desinfectadas, eles eram então encaminhados para os dormitórios. E aqui permaneciam até uma semana antes de seguirem para o interior. Em 1998, mais de um século após a sua inauguração, a hospedaria recebeu uma nova função. Um museu que guardasse um pouco da história dos imigrantes que por lá passaram. Surgiu assim o Memorial do Imigrante. Ocupando parte do complexo da antiga hospedaria, o memorial possui um acervo diversificado, que conta com fotos, roupas antigas,
objetos e exposições temporárias. Lá se encontram também um bonde de construção inglesa e uma Maria Fumaça. A principal atração do memorial são suas listas e registros de imigrantes. A partir de uma busca nestes documentos, é possível encontrar os registros das chegadas de famílias de imigrantes que vieram para o Brasil em busca de um sonho. O sonho de uma vida melhor. Para quem chegou no Porto de Santos e pernoitou na hospedaria até o ano de 1907, nós fazemos a pesquisa pelos livros através da parte informatizada. Quem chegou depois de 1908, teríamos que ter a data, dia, mês e ano, o nome completo do chefe da família para fazer a pesquisa através das listas de passageiros dos navios. Além dessa documentação oficial, que é o registro dos imigrantes, as listas dos navios, né, esses navios que trouxeram os imigrantes da Europa e da Ásia para cá, nós possuímos um acervo muito rico, constituído de fotografias, objetos, instrumentos musicais, instrumentos de trabalho, que são peças doadas por descendentes, pelos próprios imigrantes, inclusive. Então, é com esse material que nós montamos, geralmente, as exposições. O Memorial do Imigrante guarda em seu acervo uma parte importante da história do Brasil. A história daqueles que deixaram seus países de origem em busca de uma nova vida e que ajudaram no desenvolvimento do Brasil e, principalmente, no crescimento daquela que é hoje a maior cidade do país, São Paulo. Olha, tá fazendo assim, né, Billy? Eu vou dizer uma coisa. Que equipe impecável, não? Quem não é o maior é o melhor disparado. Obrigado, equipe. Obrigado. Linda matéria, muito bem feito. Estão todos de parabéns. Lindo. Eu fiquei conhecendo uma coisa que não sabia, que a Sônia me passou toda aqui. Olha só. Eu quero só lembrar o seguinte. A Sônia Maria de Freitas é historiadora. E ela é autora do livro que vocês viram, a capa agora há pouco, que é o Presença Portuguesa em São Paulo. Aí está a capa do livro. E ela é curadora dessa exposição, Os Novos Descobridores, em cartaz até o dia 25 de janeiro, no Memorial do Imigrante, que fica na rua Visconde de Parnaíba, 1316, na Moca. De novo, até dia 25 de janeiro, no Memorial do Imigrante, eu vou dar um pulo lá para ver, na rua Visconde de Parnaíba, 1316, 1316, na Moca. Posso agradecer o nosso patrocinador? Pode. Bom, esse trabalho teve apoio do Banco Luso Brasileiro. Só podia ser ele. A cultura sem apoio nesse país não anda, gente. É isso. Obrigado, meu amor. Você tá com Deus. Prazer. Parabéns. Obrigado, Sônia. Obrigado.